Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Queridos, feliz porque nós chegamos ao nosso oitavo encontro, né, da nossa escola de líderes e louvado seja o nome do Senhor, porque eu creio que é um tempo precioso que o nosso Deus ele tem preparado para cada um de nós para a gente viver nesse tempo. E hoje, né, como a nossa oitava aula, ou a aula também, a última aula, nós teremos o tema Formação e Sucessão de Líderes. Nós vamos estar meditando, né, estudando, como diz o nosso irmão Danilo, destrinchando um pouco do versículo que está lá na segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 2 e o versículo 2, certo? Nós vamos estar lendo hoje, nós vamos estar, no nome de Jesus, aprendendo muita coisa com esses dois homens de Deus, né, poderosos em Deus, poderosos em obras, né, que foram instrumentos, né, do Senhor para que o Evangelho ele pudesse também chegar até a cada um de nós. Né? Antes de iniciarmos, nós vamos orar no nome de Jesus, pedindo ao Senhor para que Ele tome a direção dessa aula. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, na Tua presença gloriosa, Senhor, nós nos colocamos em oração. Queremos, ó Pai, neste dia te agradecer por ter chegado até aqui, te agradecer por tantas coisas que nós aprendemos, Senhor, nessa escola de líderes. Ó Pai, eu creio que o Senhor tem usado essa escola, Senhor, para capacitar os teus servos, as tuas servas, para melhor te servir, Pai. Nós louvamos e bendizemos o teu nome por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, de estarmos aprendendo, Senhor, as tuas verdades, Pai, nas escrituras sagradas. Ó Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada líder, Pai. Abençoe todos aqueles que vão estar, Senhor, assistindo esta aula, Senhor, que toda palavra, Senhor, que tudo aquilo que for aqui falado, que for transmitido, Senhor, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai, e que o Senhor a cada dia levante homens e mulheres, Senhor, cheias do Espírito Santo, cheias da palavra, Senhor, para ser, meu Deus, a Tua boca neste mundo, neste tempo, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, para te servir com excelência, Pai, para ensinar a outros te servirem com excelência. Fica aqui conosco, fica com tudo o que aqui será feito, pois tudo é para a honra e glória do Teu nome santo. Nós te oramos, Senhor, crendo e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu estava falando, hoje o nosso tema, né, para a nossa última aula, vai falar sobre a formação e a sucessão de novos líderes. E a gente, meus irmãos, a gente pode observar em todas as escrituras que existe essa formação e essa sucessão. A gente vê com Moisés, né, que teve o seu sucessor Josué. A gente vê com o profeta Elias, que teve o seu sucessor Eliseu. A gente vê com o próprio Cristo, né, com o próprio Jesus, onde passou a noite toda orando, pedindo ao Senhor, né, homens, né, e o Senhor lhe deu 12 homens a ele, se bem que no meio estava Judas, né, mas também fazia parte do plano do Senhor. E ali homens que foram capacitados, homens que foram ensinados para ensinar a outros, né? Homens que dariam uma continuidade dos passos de Jesus, né? Da obra de Jesus aqui nessa terra. E de fato, né? Foi assim. Então, nós precisamos aprender e ter a mente aberta para esse momento, né? Para essa verdade. Que nós estamos aqui, mas o nosso reino não é daqui, né? Nós estamos aqui com uma missão. Essa missão é dar continuidade ao Evangelho, preparar a nova geração ou a próxima geração, né? Isso, preparar a próxima geração para estar aprendendo a palavra do Senhor e assim passar uns para os outros e assim nós vamos crescendo. Então, veja, observe algo muito tremendo que nós vamos aprender nesse texto aqui, nesse texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2,
capítulo 2, né, e o versículo 2, que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então veja que coisa maravilhosa o que o apóstolo Paulo ele está fazendo. Ele está dizendo para o jovem Timóteo: Timóteo, aquilo que você ouviu de mim e através da boca de outras pessoas, né? E através de outras pessoas que são as testemunhas, transmite isso que você ouviu, isto que você está aprendendo. Então veja, a gente vê um homem cheio de Deus, né? Um homem cheio do Espírito Santo, um homem o qual Deus usou de uma forma tremenda, né, no seu tempo. A gente vê um homem que ele está ali falando para Timóteo: Timóteo, eu transmiti para você, agora você vai transmitir aos outros e os outros vai transmitir aos outros, entendeu? Foi quase um triplex aqui, mas escute isso. Por quê? Porque Paulo, ele entendeu que o evangelho não pararia nele, entendeu? O líder, algo que a gente precisa aprender aqui, uma verdade espiritual. O líder, ele precisa ter essa maturidade para entender que ele está ali e aquela obra não vai parar nele, né? O líder está ali naquele departamento, né? Está ali na célula, na direção de uma célula, né? Está ali na direção de algum órgão, né, da casa do Senhor, da obra do Senhor, e ele precisa entender que ele está ali, não é em vão, ele está ali com a oportunidade e o privilégio de preparar aqueles que vão ficar, né, ou aqueles que vão dar continuidade à semente que ele plantou. O líder precisa entender isso, né? Eu aprendi e aquilo que eu estou aprendendo eu agora vou transmitir. Nessa ação de você transmitir aquilo que você está aprendendo, você está formando outros líderes, né? Você está formando outras pessoas para dar continuidade, você está preparando outras pessoas, como foi com Paulo, né? O tempo que Timóteo, né? Paulo passou ali com Timóteo, foi um tempo de preparação, foi um tempo de estudo, foi um tempo de aprendizado, e ali quando chegou o momento, né, da partida de Paulo, né, para outra área missionária, né, para outro local missionário, ele já deixou, né, Timóteo preparado de antemão, né? Ele disse: Timóteo, não deixe ninguém desprezar a sua mocidade, né? Seja um obreiro que maneja bem a palavra, insta, fora de tempo, dentro de tempo, fale desta palavra, né? Transmita aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você ouviu através das testemunhas. Então, o apóstolo Paulo ele vai passando isso para Timóteo, né? Então, nós vamos aprender um pouco mais através desse versículo. Eu não sei se eu já citei, mas eu vou aqui reforçar. 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 2. Ele diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso transmite para quem? A homens fiéis e também idôneos para instruir outros, né? E louvado seja o nome do Senhor por por essa instrução de Paulo, né, ao jovem Timóteo, por essa instrução, né, de Paulo ao jovem Timóteo. E aqui é bem interessante porque o apóstolo Paulo ele vai deixar duas características das pessoas que precisam, será necessário transmitir o evangelho, transmitir aquilo que nós estamos aprendendo. Não é a qualquer pessoa, né? Nós não devemos pegar pérolas e jogar para os porcos, tá certo? A gente precisa entender, porque há uma verdade espiritual aqui muito forte. Porque Paulo, ele diz: olha, Timóteo, você vai transmitir a homens fiéis e você vai transmitir também a homens idôneos para que eles possam instruir outras pessoas. E o que são esses homens, né, idôneos? O que Paulo quis dizer com isso, né? A palavra idôneo vem de alguém, né, que é honesto, né, honesto, íntegro, confiável e capacitado para
assumir um cargo ou assumir uma tarefa, tá certo? É igual a sucessão mesmo de líderes, né? Ou o levantar de líderes no meio cristão. Não pode ser, fulano tem uma cara de líder, então ele vai ser líder. Né? Ele oferta muito bem, né? Então ele tem que ser um líder. Não, o líder ele não pode ser, né, levantado dentro desses critérios, porque aí, né, são critérios carnais, se for assim. Mas os critérios espirituais, né, baseados, né, com base na palavra, são homens fiéis. Quando a gente fala homens, a gente está falando homem e mulher, tá certo? Então, fiéis, íntegra, né, responsável, não pode ser qualquer um, né? Precisa ter essas qualificações, assim como no mercado de trabalho, né? Nós ouvimos uma palavra poderosa no domingo sobre isso, né? Quando o mercado de trabalho, para você ingressar no mercado de trabalho, você precisa preencher ali, né, o padrão daquela empresa, o padrão daquele lugar. Não é qualquer pessoa que vai ser, né, escolhida para estar ali. Então, não é diferente não, viu? No reino não, porque no reino também precisa ter pessoas qualificadas, mas qualificadas, pastora, no qual sentido? Um exemplo, alguém que não gosta de ler a Bíblia, né? Não tem o hábito de ler a Bíblia. Então, uma pessoa dessa não dá para ser líder, certo, minha gente? Uma pessoa que não gosta de ir ao culto, vai quando der, ou quando pode, ou quando quiser. Uma pessoa dessa não pode estar à frente de uma liderança, entendeu? Então, assim, tem que ser pessoas qualificadas, pessoas que perseverantes, pessoas que levam a sério a obra do Senhor, pessoas que são comprometidas com o reino, comprometidas com Jesus, comprometidas com essa palavra. Então, vamos lá. Aqui. Eu quero apresentar para vocês o primeiro princípio da multiplicação espiritual, né? Porque aqui nós encontramos nesse versículo, porque Paulo ele diz assim: olha, há um público aí, tá? Que você precisa transmitir essas verdades. Há homens fiéis, há homens idôneos, que são responsáveis, né? Que levam a obra a sério. Então, essas pessoas aí invistam. Então, fica aqui uma dica espiritual. Você percebeu, né? Que uma pessoa é comprometida, que está ali, tem comprometimento com a obra, com a palavra do Senhor, leva as coisas do Senhor a sério, então pode ter certeza disso, que essa pessoa, ela poderá, né, se tornar um ótimo líder, tá, gente? Pode se tornar um ótimo líder. E é nessa pessoa aí que você precisa se derramar um pouquinho mais, porque eu acredito que ela pode ter, né, todos os critérios de acordo, embasado com a palavra, para se tornar um novo líder, tá certo? Porque, gente, não, mas quem escolhe é Deus. Sim, quem escolhe é Deus. Deus já escolheu, certo? Então, Deus vai abrir os nossos olhos e a gente vai ver a pessoa que pode estar ali, né? A pessoa que vai dar continuidade à obra. Veja bem, Josué, ele era apaixonado pela presença do Senhor. E ele sabia que a presença do Senhor estava com quem? Estava com Moisés, certo? Moisés ali era o representante, era o Deus aqui representando aqui, né, nessa terra. Então, veja bem, Deus viu isso em Josué e ele escolheu Josué. Você entende isso? Então, os olhos de Moisés foram abertos e ele percebeu que Josué era comprometido, onde estava a presença Moisés, Josué queria estar, Josué não se apartava da tenda, Josué amava a palavra, Josué era obediente. Então, tudo isso são critérios, né? São critérios que podem ser, né, levantado um líder olhando, analisando esses critérios. Foi com Eliseu, né, e com tantos outros, né, que a gente vê. Nos tempos dos reis mesmo, né? Nos tempos dos reis, através das atitudes, os reis sabiam qual seria o mais capacitado para assumir o trono, entendeu? Poderia ser um oficial, poderia ser um filho, se não tivesse filho, né? Poderia ser um que ele botasse assim os olhos e dissesse, não, essa pessoa tem todas as qualificações para assumir esse posto aqui. Por quê? Porque através das atitudes, né, através
do comprometimento dessa pessoa. E vai disso das coisas mais simples até as coisas mais, né, robustas para se fazer, tá certo? Então vamos lá. O princípio espiritual da multiplicação. Paulo de Tarso, ele não queria apenas ensinar Timóteo, certo? Ele queria que o ensino continuasse nas próximas gerações. E a gente vê aqui nesse versículo 4 gerações espirituais. Então, pega aí essa dica, né? Pega aí essa verdade espiritual, bota aí no teu bloco de notas, no teu caderno, na tua agenda, que isso aqui é muito importante. Então, nesse versículo 4, a gente vai encontrar 4 gerações espirituais. A primeira, Paulo, né, que foi aquele que ensinou. A segunda, aquele que recebeu, que foi Timóteo. E terceiro, a homens fiéis, aqueles que seriam treinados, certo? E outros, né, que seriam os idôneos, outros que seriam não idôneos. E os outros que, através dos homens fiéis, do trabalho de Paulo, de Timóteo, e homens fiéis e idôneos, outros iriam ser ali alcançados depois, certo? Então a gente vê aqui 4 gerações espirituais. Paulo, que ensinou, Timóteo, que recebeu, homens fiéis e idôneos, que foram treinados, e os outros que seriam alcançados, amém? Então, há um princípio poderoso aqui. Eu quero trazer isso aqui para você. Note isso aí. Liderança bíblica, ela não termina em nós. Ela se multiplica. O líder, meu irmão, o líder, ele não pode ter medo de perder a sua liderança, certo? Entenda isso. Não receba isso na sua carne. Receba isso no seu espírito. O líder, ele não pode ter medo de perder a sua liderança, entendeu? O líder precisa entender que ele vai para onde o Senhor mandar ir. Ele não pode ser apegado no sentido de que esse aqui é meu cargo, eu que mando, eu que sei e o restante não sabe. Não. O evangelho ou a liderança bíblica, ela precisa, né, os líderes, melhor dizendo, eles precisam entender que a liderança, o assumir um departamento ou dar continuidade, não termina em nós, ele se multiplica, tá certo? Ele se multiplica. Então, segundo a gente viu aqui o princípio da multiplicação espiritual, né? E a gente vai ver agora a importância de formar novos líderes, né? A instrução do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Timóteo, transmite a homens fiéis, a homens idôneos, até que chegue a outros. Então, veja, nenhum ministério saudável depende de uma única pessoa. Nenhum ministério saudável, minha gente, ele não depende de uma única pessoa. É igual, até uma frase que eu citava muito, até parei um pouquinho mais, de que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Gente, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Essa é uma verdade muito poderosa, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Alguém ali se derramou em nós. Alguém nos instruiu. Alguém, né, nos serviu, isso também, né? Alguém estendeu as mãos. Alguém foi instrumento de Deus sobre as nossas vidas. Então, nenhum ministério saudável ele depende de uma única pessoa. Um exemplo, eu sou líder desse departamento, então eu mando, sabe? Eu sei fazer tudo, eu faço tudo e só eu sei fazer. E amém, se você sabe fazer tudo. Mas o líder precisa entender que ele tem que ensinar a outros, né? E outra coisa, e o líder também tem que ter humildade suficiente para reconhecer. Isso aqui eu não sei, mas eu sei que fulano sabe, que fulana sabe, que minha irmã sabe, que meu irmão sabe. Então, é dar espaço para que Deus use o seu irmão e a sua irmã. Então, veja, a Bíblia ela mostra vários exemplos de sucessão. Moisés, né, que foi Josué, seu sucessor, Eliseu, que a gente já citou, né, que foi o sucessor de Elias, e Jesus Cristo e os seus sucessores, que foram os 12 apóstolos, até chegar a cada um de nós, amém? Então, escute isso aqui, uma verdade muito poderosa também. Grandes líderes formam sucessores. Grandes líderes formam sucessores. Coloque isso na sua mente. Então, a capacidade de ensinar idôneos para ensinar.
E isso não significa, eu quero deixar isso aqui bem claro, que isso não significa perfeição, tá certo? Não, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer as coisas perfeitas. Não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Vamos com calma aí. Mas é a disposição para aprender, meus irmãos. É uma pessoa capacitada, uma pessoa que está sendo capacitada, ela tem a disposição de aprender. Lembra que eu citei Josué? A história de Josué me encanta, porque Josué era um rapaz que ele não se apartava da presença do Senhor. Ele não se apartava da tenda. Eu falo da presença na questão que onde Moisés estava, ele queria estar ali do lado, ele queria estar perto. Então, o idôneo para ensinar é aquela pessoa que tem a disposição para aprender, reconhecer. Eu ainda não sei, mas eu vou aprender. E quando eu aprender, eu vou passar para os outros. Outra coisa também, ter maturidade, meus irmãos, espiritual. Até o não saber. Olha, essa área aqui eu não sei. Eu não sei, mas eu sei quem sabe e eu vou aprender. E é sobre isso. O líder, ele precisa ter essa maturidade espiritual. Tanto os líderes como aqueles que virão a ser os seus sucessores, eles precisam ter essa maturidade, né, espiritual. E terceiro, ter habilidade para transmitir a palavra. Isso aqui pode soar até de uma maneira tão complicada para nós, mas, gente, escute uma coisa. Lembra que eu citei que essa frase, ela não possui tantas verdades assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Então, essa frase, ela não é tão verdade assim. Eu preciso me preparar para que eu possa transmitir a palavra do Senhor. Veja, no mundo secular, vamos dar um exemplo de um advogado. Quando ele vai defender a causa do seu cliente, primeiro ele estuda toda a causa. Ele estuda toda a história, ele busca outros recursos, ele busca testemunha. Então, ele vai de uma maneira, né? Ele estuda, ele analisa, ele investiga, para que ele possa estar ali bem seguro da defesa que ele vai fazer para o seu cliente. Então, ou seja, ele se capacita, ele se prepara, né? Ele se prepara até na forma como ele vai falar diante do juiz. Então, meu irmão, se a gente vê isso no mundo secular, imagina para a obra do Senhor. Na obra do Senhor, a gente precisa ter habilidade para transmitir a palavra, meu irmão. A gente precisa ter essa habilidade para transmitir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós conseguimos essa habilidade para transmitir a palavra? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Tendo comunhão com ela, tendo comunhão com o Senhor, tendo comunhão com o Espírito Santo. E ele vai, né, nos dar essa habilidade para a gente transmitir a palavra. Escute isso. Um homem pescador, um homem chamado Pedro, um homem que o seu conhecimento era de pesca. É tão tal que quando Pedro ele prega ali no dia de Pentecoste, todos olham e dizem assim, mas eles não são aqueles homens, né? Como é que eles estão falando de uma maneira tão habilidosa que a gente consegue entender na nossa própria língua o que eles estão falando? Então, por quê? Como foi? Qual foi o segredo para Pedro? Qual foi o segredo que ele teve ali para conquistar aquele público de 3.000 almas num só dia? Como foi isso? Como foi isso? Através da palavra, do conhecer a Jesus, do se render a Jesus, do buscar conhecimento das Escrituras. Porque Pedro ele fez um discurso belíssimo. Belíssimo, está lá em Atos capítulo 2, se eu não estiver enganada. Ele fez um discurso belíssimo
Sabe, se fosse para os nossos dias, né, Pedro deu uma aula ali de teologia que deixou todos de boca aberta. Mas quem deu esta habilidade? O próprio Senhor, o próprio Espírito Santo. Então, líderes, né, nós precisamos ter. A Bíblia também vai contar a história em Atos, que havia uma igreja orando quando Pedro ele foi preso. E é até interessante porque as palavras que eles usam na oração é assim, Senhor, dê intrepidez para os teus filhos continuarem falando. Então, às vezes a gente vai até orar, né? Eu gosto muito de orar porque em cima disto, porque eu lembro muito da oração daquelas mulheres, daqueles homens, dos discípulos que estavam ali, né, na casa daquela mulher, na casa daquela irmã, orando, intercedendo pela vida de Pedro, porque eles pediram para que Deus desse intrepidez, habilidade na comunicação para eles falarem. E a gente vê isso lá em Moisés, dá um contraponto aqui. Moisés ele disse o quê? Senhor, né, a minha língua é pesada. Porque, veja, Moisés ele entendeu que ele estaria numa missão muito, muito importante. E a forma como ele iria transmitir, né, ia fazer toda e total diferença. E observe no texto lá de Êxodo capítulo 3, que Deus não ignora esse pedido de Moisés. É bem verdade que o Senhor ele disse para Moisés, Moisés, quem fez a boca do homem? Não foi eu, o Senhor? Mas ele atende essa preocupação de Moisés, porque ele disse, Arão sabe falar muito bem, tem um manejo para transmitir a palavra. Então, vou usar você como um Deus, né? Você será o Deus e ele será o profeta ou o representante. Então, veja, Deus não ignorou essa preocupação de Moisés, porque, gente, a comunicação, a forma como nós vamos transmitir a palavra precisa ter uma habilidade. E essa habilidade a gente não conquista de homens. A gente não conquista digamos que num campo teológico, né? A gente não conquista no nosso mundo acadêmico. A gente não conquista, meus irmãos, né? Por meio de homens, não. A gente conquista através da palavra, da comunhão com o Senhor, da comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então, vamos lá. Vamos para o método bíblico de formação, tá certo? O método usado por Paulo era o discipulado relacional, viu? O método bíblico de formação. Quer formar um novo líder? A gente já entendeu que nós estamos aqui, né, para formar novos líderes, né? Para formar a geração da continuidade. Então, a gente precisa usar o método do discipulado relacional, tá certo? Não é distante, mas é relacional. Aí, aqui, Paulo, ele faz 3 coisas aqui, nesse método que ele usou com Timóteo e usou com muitos outros. Primeiro método, né, da formação de novos líderes é ensinar, é transmitir a palavra. E veja aqui o quanto é importante também, voltando lá para a habilidade de transmitir a palavra. Isso aqui que eu vou falar vai se encaixar também na questão dessa habilidade de transmitir a palavra. Nós precisamos conhecer esta palavra, nós precisamos conhecer o que ela diz, para que a gente não venha estar transmitindo a palavra distorcida, tá certo? Não, eu acho que a palavra está dizendo isso, não é eu acho, tá? Na palavra do Senhor não existe eu acho. Eu acho, não existe isso, tá? Então, se você não tem certeza daquilo que você vai falar, você não fala, tá certo? Você não fala. Você vai procurar, você vai pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo, para que ele lhe capacite, para que ele lhe dê entendimento, para que ele lhe mostre ali através por trás das letras, a mensagem, a essência daquela mensagem, e aí você fala. Mas se você ficar, eu acho, né, que a palavra quer dizer assim, né, porque eu acho que tal pessoa teve que fazer isso. Certo, gente, cuidado, muito cuidado com isso, tá bom? A gente pode usar esse meio de conjecturar uma cena, tá certo? Mas a gente não pode conjecturar a palavra, tá bom? A palavra.
É igual aquela passagem da mulher adúltera, né? Que a gente cita muito. E eu acredito que eu citei várias vezes aqui na escola. A mulher adúltera. Muita gente diz assim, ai, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Está escrito na Bíblia. Só que eles falam de um jeito como se aquela mulher fosse inocente. Aquela mulher, ela foi justificada. Mas aquela mulher não era inocente. Ela foi pega em ato de adultério. Foi um flagrante. Ela cometendo o ato, ela foi pega cometendo o ato, gente. Então, assim, a gente não pode distorcer isso aqui, entendeu? A gente não pode distorcer isso aqui. A gente precisa ter muito cuidado. Outra coisa também, nós estamos militando uma causa que não é daqui da terra. Muito cuidado com essa questão de estar levantando bandeiras que não faz parte dos princípios da palavra do Senhor, tá certo? Porque quando a gente apoia certas bandeiras, certas posições, certas atitudes, a gente pode estar indo contra a palavra do Senhor. E isso a gente deixa para quem, né, não quer essa palavra. Mas nós que amamos a palavra, a gente precisa analisar bem direitinho, tá bom? Porque um caso, né? Hoje acontece muito isso, né? E eu vou citar isso aqui, da questão do preconceito, né? Da homofobia. A gente sabe que tudo isso existe, minha gente. Existem. Só que a gente precisa ter um cuidado para que a gente não possa estar apoiando certas militâncias que vá contra a palavra do Senhor. A gente precisa ter muito cuidado nisso, tá, gente? Muito cuidado nisso, tá bom? Vamos analisar a fundo, vamos estudar o assunto, que é importante também, para a gente não estar militando uma causa que não é nossa e que não é para a gente militar. Precisamos respeitar as decisões, né, de todos os seres humanos, assim como eles têm o direito de viver a forma como eles querem viver. O próprio Deus deixou livre arbítrio, né, para o ser humano. Então a gente precisa respeitar a decisão do outro, mas a gente também não pode ir contra o que a palavra diz, que é certo, o que é errado, tá certo? Vamos lá. Eu já falei ensinar, não foi? Um dos métodos para a formação é ensinar. Segundo é acompanhar, é caminhar junto. E terceiro é confiar responsabilidade. Sim, permitir que o discípulo pratique, entendeu? Permitir. Às vezes coloca, né? Alguém para dirigir um culto, para deixar uma palavra de oferta, né? E às vezes, meu Deus, eu não sei, eu não tenho como. Mas é aí que começa o treinamento, entendeu? Na célula mesmo, na reunião de célula. Olha, deixa um testemunho, deixa um pedacinho do seu testemunho. Olha, deixa um versículo. Isso é um método que é usado para que a gente possa estar formando novos líderes, né? Para que a gente possa estar formando novos líderes. Porque foi assim que Paulo treinou Timóteo, entendeu? Era falando, era ensinando, era transmitindo, Timóteo recebendo e colocando em prática. E a aplicação para a igreja hoje, através dessa aula, eu quero trazer aqui, meus irmãos, uma coisa muito importante. Toda igreja saudável, ela precisa de sucessão de liderança, amém? Toda igreja saudável, ela precisa de sucessão de liderança, meus irmãos. De liderança, tá certo? Por quê? Porque a obra do Senhor tem espaço para todos. A obra do Senhor tem espaço para todos e todos são úteis na obra dele. Então, perguntas aqui importantes que eu quero deixar para vocês. Quem estamos treinando hoje? Quem continuará o ministério amanhã? Estamos discipulando ou estamos apenas trabalhando? Porque Jesus não nos chamou para apenas trabalhar, para apenas servir, mas o Senhor nos chamou também para nos derramar em outras pessoas, ensinar aquilo que a gente está recebendo da parte dele, para que a próxima geração ela continue fazendo a obra do Senhor. E aqui há um princípio muito poderoso. Quem não forma líder limita o crescimento da igreja. Quem não forma líder limita o crescimento da igreja. E os passos práticos aqui para formar líderes, eu preciso que vocês aí notem que isso aqui é muito importante.
Quais são os passos práticos, né? A gente já citou alguns aqui desde o início. Primeiro, identificar pessoas fiéis. Segundo, investir tempo nelas. Terceiro, ensinar a palavra. Quarto, dar oportunidades de servir. Quinto, acompanhar e corrigir. E seis, enviá-las para formar outros. E amém. E é isto. Então, quero concluir aqui, queridos, dizendo a você que Paulo de Tarso, ele ensina na segunda carta, né, na segunda epístola a Timóteo, que o reino de Deus avança por meio de multiplicação de líderes. Amém? E um verdadeiro líder espiritual, ele discipula, ele treina e ele levanta sucessores. E guarda aí essa frase-chave para o nosso encerramento dessa aula, né, deste dia. Um líder de verdade, ele não apenas lidera, ele forma novos líderes. Que Deus te abençoe e que você seja muito edificado através dessa palavra e que você seja, no nome de Jesus, assim como Paulo, disposto, disponível e entendendo que você está no momento tremendo de ensinar, de passar aquilo que você tem recebido do Espírito Santo para outras pessoas, né? Instigar outras pessoas a estarem lendo essa palavra, estarem em oração, estar buscando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, para que lá na frente essa pessoa possa assumir também uma liderança ou dar continuidade à liderança e formar novos líderes, amém? Que Deus te abençoe e vamos estar juntos no nome de Jesus. Essa escola de líderes foi uma bênção. A minha palavra é gratidão por todos que continuaram perseverando, né, foram persistentes, e eu creio que muitos frutos nós vamos gerar através de todo o ensinamento que o Espírito Santo ele nos entregou nesse tempo. Que Deus te abençoe e vamos estar juntos no nome de Jesus. Deus te abençoe.